Queridos, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a este vídeo, seja muito bem-vindo a este canal. E hoje eu quero estar respondendo alguns comentários aqui de alguns católicos. Não vou responder todos porque não vale muito a pena, né? Porque eles defendem a tradição com unhas e dentes. Eu defendo a fé que a Bíblia nos mostra, a palavra de Deus nos mostra. O primeiro comentário foi de um rapaz que ele falou assim, negar o que está tão claro na palavra de Deus é não ser cristão. Eu concordo. O problema é que eles negam o que está escrito de fato na palavra para defender uma tradição que é errônea. Não existe. Mas antes de eu iniciar, eu quero pedir a você que não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação, curta, comenta, compartilhe, porque você já viu que aqui a guerra é travada, né? O primeiro texto que ele cita para defender o papado, para defender ali Pedro sendo o primeiro papa, é João capítulo 1, versículo 42, que diz-nos da seguinte maneira: E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. O nome Pedro aqui, eu acredito que você deve ter estudado um pouquinho de grego, e você sabe que o Novo Testamento, boa parte é grego e uma parte em aramaico, vai ver que o nome Pedro aqui é Petros. E a palavra Petros no grego é pedregulho, fragmento de rocha. Não é a grande rocha. Não é. Então, não vejo problema nenhum aqui, tá no texto. Agora, cabe a vocês, católicos, dizer que o grego está errado para defender a sua tradição. Aí você já apelou para uma questão gramática, uma questão de texto original, tá bom? Mas aqui, Pedro é Petros, Petros é pedregulho. Não tem nada disso não, tá bom? Texto de 1 Coríntios capítulo 1, versículo de número 12, né? Que ele vai citar aqui também. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 12, vai dizer: refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu sou de Cristo. Aqui o texto, aqui Cefas aqui, é também Petros, tá? Mas vamos ler o versículo 13, para não dizer que a gente tira fora do seu contexto. Olha a pergunta de Paulo. Acaso Cristo está dividido? Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós ou foste porventura batizado em nome de Paulo? Eles estão num debate muito grande. Paulo até falou: dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês. Olha só o versículo 17. Porque não me enviou a Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho. Não com sabedoria de palavras, para que não se anule a cruz de Cristo. Não está falando de uma autoridade delegada aqui não. Tá não, meu irmão. Tá não, tá? Ele vai citar também outros textos aqui que também é a mesma coisa, é só nós deixarmos a Bíblia falar, tá bom? Agora, há alguns outros comentários aqui, que é desse rapaz que falou com todo respeito, acha que em 6 minutos vai conseguir refutar o papado. Todos os doutores da igreja, como Santo Tomás de Aquino, São Roberto e etc., não teriam percebido isso. E é você que traz a luz da verdade? É a Bíblia. E ele pegou cada partezinha do meu vídeo e colocou ali embaixo. Em Atos 10 não refuta o papado. Não, só que o primeiro papa ali rejeitou, né, uma revelação, uma ordem divina, né? Só fala isso, mas não quer dizer que errou não, né? Ele disse que já refutou algumas partes dos meus vídeos. 1 de Pedro 5:1 não nega a primazia de Pedro. Não nega, né, a primazia de Pedro. Só fala que ele se compara ali aos outros demais, né? O problema do catolicismo é que eles fazem de tudo para defender a tradição. Veja que o texto fala. O texto bíblico fala uma coisa, mas para eles defender a tradição, eles colocam ela acima das escrituras. E acaba sendo uma problemática muito grande. Fala que em Gálatas capítulo 2, quando Paulo repreende Pedro por ele ser judeu, mas está passando por gentil, isso não depõe contra Pedro. Mas olha só, o texto, vai me dizer que ele vai negar esse texto aqui agora. Olha o versículo. Vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho.
Olha só, a atitude de Pedro afetava a prática do evangelho na igreja. Olha só, a atitude de Pedro afetava o evangelho na igreja. O primeiro papa. O primeiro papa. Os católicos dizem que Pedro foi o primeiro papa. E o primeiro papa, a atitude dele estava afetando a prática do evangelho na igreja. Por isso Paulo repreende publicamente e aí Paulo exorta ele. Agora, se Pedro tivesse uma jurisdição suprema e universal, isso seria impensável. O problema não é que Pedro pecou, mas Pedro não age como autoridade final e incontestável da igreja. Paulo não apela a Roma, não pede confirmação, não se submete. Não se submete. Esse acaba sendo uma problemática muito grande. Ele vai falar também sobre a questão do ex-cátedra ali. É complicado porque a infabilidade do ex-cátedra, esse argumento é anacrônico, irmão. É anacrônico totalmente. Por quê? A doutrina da infabilidade papal só foi definida em 1870, no Vaticano I. Nenhum apóstolo, nenhum pai da igreja, nenhum concílio antigo fala disso. O problema da Igreja Católica é que coloca a tradição acima das Escrituras. Para eles defenderem a tradição, as Escrituras têm que falar de acordo com aquilo que a tradição está fazendo. Ou seja, manipulam. Isso acaba sendo uma problemática. Isso acaba sendo uma problemática muito grande. 1 Coríntios capítulo 10, o versículo de número 4. Cristo é a rocha. Cristo é a rocha. Efésios capítulo 2, versículo 20. A igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, não sobre um homem. Não é sobre Pedro. Mateus capítulo 16 não prova a sucessão papal. Isso daqui está explícito na Bíblia. Isso daqui está explícito nas páginas do Novo Testamento. Pedro, ele não foi o primeiro papa. Pode vir nos comentários, pode falar à vontade. Vocês só vão defender a tradição. Só vão defender a tradição e nada mais. As escrituras vocês não defendem. Defendem a tradição. Me mostra na Bíblia aonde que está o mandamento ou a ordem ou o pedido, sei lá, algo do tipo sobre a procissão de Corpus Christi. Me mostra na Bíblia onde está a ascensão de Maria. Porque a sua fala só veio de tradição. Só veio de tradição, mas não veio das Sagradas Escrituras. Para de defender a tradição. A tradição só vai colocar mais venda ainda em vossos olhos. Mas abra as Escrituras e deixa ela falar. Deus te abençoe. Em Cristo Jesus.